Olá, alunos! Vamos falar aqui agora, a respeito do tronco da pirâmide. Professor, o que vem a ser esse tronco da pirâmide? Galera, acompanhe aqui o seguinte raciocínio para que você possa entender essa ideia. Vamos considerar uma pirâmide de vértice V, certo? E altura H. Pessoal, veja bem, você tem aqui uma pirâmide, correto? Nós temos aqui o vértice V, né? E nós temos aqui a nossa altura H, beleza? Então tá aqui. Bom, pessoal, traçando, certo? Olha só, traçando um plano π, tá, pessoal, paralelo à base, que secciona a pirâmide a uma distância d do vértice, certo? Obtemos dois poliedros, ok? Vamos ter dois poliedros aqui agora, pessoal. Uma pirâmide de vértice V, certo? E altura dzinho, correto? E vamos ter aqui também, pessoal, um outro poliedro que é chamado de tronco da pirâmide inicial. Tronco da pirâmide inicial. Professor, como assim essa ideia? Pessoal, vejam bem, você tem uma pirâmide, certinho? E aí, de repente, você pega aqui ó, um plano, certo? E corta essa pirâmide, certo? A uma certa altura D, certo? O que vai acontecer, pessoal? Nós vamos ter aqui agora, né? Quando esse plano cortar a nossa pirâmide, tá, pessoal? Nós vamos ter aqui uma nova pirâmide, tá, pessoal? De vértice V e altura Dzinho, correto? E aí nós vamos ter aqui embaixo, pessoal, a formação de um outro poliedro, tá, pessoal? Que nós vamos chamar, então, de tronco da pirâmide. Então, na verdade, pessoal, o que é um tronco da pirâmide? É uma pirâmide, certo, pessoal, que foi recortado, certo? Em alguma altura ali, né? Foi feito um recorte. E aquela ponta da pirâmide, a gente simplesmente não vai utilizá-la, certo? Então, no caso, né, quando eu tenho essa parte de baixo aqui, né, depois desse corte, esse carinha vai se chamar, então, né, pessoal, tronco da pirâmide, certinho? Bom, pessoal, quais são os elementos importantes do tronco da pirâmide? Pessoal, percebam que no tronco da pirâmide eu tenho aqui ó, a base, certo? Que nós vamos chamar de base maior, correto? E aí percebam, pessoal, que quando eu faço esse corte aqui, certo? Com esse plano, eu vou ter uma base menor. E essa base menor, pessoal, vai ser um polígono semelhante ao polígono da base. Então vejam que a base maior e a base menor são polígonos semelhantes. O que significa? Que valem todas as relações de semelhança, tá, pessoal? Entre a base maior e a base menor, beleza? Bom, pessoal, vejam aqui então que eu vou ter também um outro elemento importante, tá? Que isso aqui ó, vai ser a face, né, lateral. Veja que isso aqui é outra face lateral. Veja que nós temos aqui uma face lateral. Pessoal, você está prestando atenção que a face lateral, neste caso aqui, agora vai ser um trapézio isósceles? Né? Vejam que você tem aqui ó, a base maior, você tem aqui a base menor e você tem aqui ó, os lados não paralelos, beleza? E vejam, pessoal, que neste caso aqui, né, se a nossa pirâmide for uma pirâmide regular, o que significa? Que esse triângulo não, né, pessoal? Que esse trapézio aqui, ele vai ser um trapézio isósceles, cujo, né, os lados não paralelos têm a mesma medida. Então vejam, pessoal, que no tronco de uma pirâmide, certo? As laterais são formadas por trapézios isósceles, certo? Muito bem, tá, galera? Outra informação importante, tá, galera, que a gente tem que saber é a respeito do volume, tá, do tronco da pirâmide, tá certo? Bom, pessoal, lembrando que o volume apenas desse objeto aqui, certinho? Muito bem, pessoal. Consideremos, né, pessoal, o tronco da pirâmide representado pela figura aqui de cima, ok? Pessoal, vejam que eu tenho aqui, ó, o SB, certo? Ele vai representar para mim a área da base maior. Vocês perceberam que eu coloquei aqui um SB maiúsculo, certo? Pessoal, percebam então que esse SB aqui vai representar a área da base maior, ou seja, eu estou falando de tudo isso aqui, ó, da área da base maior, beleza? O meu SB e o B minúsculo, tá, pessoal, vai representar a área da base menor. Percebam aqui, pessoal, que eu tenho aqui, ó, esse SB aqui minúsculo, que está representando a área da base menor, tudo bem? Bom, pessoal, o H, ele vai representar a altura da pirâmide. Como assim, professor, a altura da pirâmide? A altura da pirâmide original. Nós vamos imaginar aqui, tá, pessoal, que você tem ali, ó, aquela altura original lá da pirâmide. Então, veja que o H é essa altura original aqui, certinho? Muito bem, pessoal, o Dzinho é a altura da pirâmide, certo, pessoal? Daquela partezinha da pirâmide que sobrou. Essa aqui, ó, certo, galera? Quando eu faço o corte ali, eu tenho aquela piramidezinha menor ali, correto? Bom, pessoal, e o nosso H1, certo, pessoal? Vai ser a altura do tronco da pirâmide. Então, o H1 vai ser a altura do tronco da pirâmide, que é esse carinha aqui, que é a altura do tronco da pirâmide. Beleza, pessoal? E o nosso V vai ser o volume do tronco, beleza?
Bom, pessoal, como é que se calcula, então? Qual é a regrinha que me permite calcular o volume do tronco de uma pirâmide? Pessoal, a regrinha é essa daqui, tá? Não é uma regrinha assim tão simples de memorizar, né? A altura do tronco, certo, pessoal? Vou fazer aqui de novo. A altura do tronco, certo? Dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a raiz quadrada, pessoal, da área da base maior vezes a área da base menor mais a nossa base menor, a área da base menor, certo? Pessoal, então veja que o volume do tronco de uma pirâmide não é assim uma regrinha tão fácil de memorizar, né? A altura do tronco dividido por 3, que multiplica a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Então não é uma regrinha assim tão simplesinha de memorizar, certo, galera? Mas é bom que a gente memorize para que a gente leve isso lá para as nossas provas de vestibulares, né, ou de Enem. Apesar que no Enem, tá, pessoal, não é muito cobrado assim, né, o volume do tronco da pirâmide, certo? Mas, né, isso aqui não significa que não vá cair, ok?